hoje nós vamos verificar sobre a questão das 5 solas e o porquê de eles serem os pilares da fé, porque muitas pessoas podem falar, mas como que é o pilar da fé? Mas eu nunca escutei falar sobre isso, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, meu pastor nunca pregou sobre isso, ou não conheço a história da reforma. Só que a gente vai ver que aquilo, os termos, eles foram cunhados depois da reforma protestante. Então, durante a reforma protestante, nós iremos ter a definição e não os termos foi depois, mas as definições elas já veio antes. Então, de maneira bem resumida, aqui o tempo que eu tenho, então nós vamos ver de maneira bem resumida alguns nomes, o que foi o movimento da reforma protestante. Eu poderia citar muito mais nomes do que eu vou apresentar para os irmãos, eu poderia citar muito mais informações aqui para os irmãos, mas como o propósito é mais apresentar as 5 solas, então a reforma a gente vai apresentar de uma maneira bem resumida, para quem nunca ouviu falar sobre a história, entender o resumo básico e conseguir entender o que foi esse movimento. Então, em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos sobre o contexto da reforma protestante. Então, os aspectos religiosos e sociais durante aquele período eram muito, por assim dizer, tenebrosos, né? Era algo assim que era muito indeciso quanto à questão da salvação, né? Porque se nós vamos estudar a reforma, a gente pode ver a reforma como conceito econômico, ela teve influência econômica, política, social, intelectual, nas artes, ela influenciou diversos aspectos na sociedade. Mas, em primeiro lugar, quero que os irmãos tenham em mente que a reforma ela foi principalmente um movimento teológico. Ela foi principalmente um movimento que buscava transformar, mudar alguns conceitos que a igreja tinha. Então, se os irmãos pegarem alguns livros de história da igreja para estudar, vai ver que teve influência na economia, na educação, na política, e como a maneira de como as pessoas viviam ali foi transformada. Mas a gente tem que ter a noção de que, em primeiro lugar, a reforma ela foi um movimento teológico. Então, o contexto social, para os irmãos, vão anotando aí, que os irmãos vão entender qual vai ser o resultado dos 5 solas. Os irmãos vão anotando aí, mais ou menos, resumidamente, o que aconteceu no contexto social, que os irmãos vão conseguir entender o porquê de terem sintetizado depois os 5 solas durante esse período. Então, um dos aspectos religiosos e sociais que os irmãos terem em mente, em primeiro lugar, é o estabelecimento papal. Em 1302, o Papa Bonifácio VIII, ele promulga uma bula. Então, ele afirma que o Papa ele tem o poder tanto temporal e tanto espiritual, estava nas mãos dele. Em segundo lugar, a gente vai entender a infabilidade papal. Então, os irmãos pensam só, a gente tem uma sociedade que tem a igreja, essas demais divisões, mas o Papa ele chega, olha, eu tenho poder temporal, eu tenho poder espiritual, então caso você queira a salvação, você tem que se submeter a mim. Então você vem a mim para que você consiga alcançar a salvação. E na infabilidade papal, a gente tem algo que é chamado do discurso ex cátedra. O que significa isso? Como os irmãos podem ver ali, o significado disso é um discurso da cadeira que eles pensam, da cadeira de Pedro, né, a sucessão apostólica. Então eles pensam que o Papa ele vem para substituir Pedro, né, como vigário de Deus aqui na terra. Então o discurso do Papa é o seguinte, ele fala, olha, eu estou num discurso ex-cátedra, então significa que tudo aquilo que eu vou falar é infalível. Tudo aquilo que eu vou falar, você deve tomar isso como verdade absoluta e não se deve questionar essas questões. Então, a partir disso, no meado da Idade Medieval ali, a gente tem, por exemplo, um papa que chega com um discurso ex-cátedra e fala, olha, a gente tem a doutrina do purgatório, então a doutrina do purgatório vem através disso. E demais doutrinas da Igreja Católica vêm através disso. Então, o papa discurso fala assim, olha, a igreja deve ser dessa maneira, a fé deve agir dessa maneira, deve tomar esse caminho. Qual que é o caminho que eu devo tomar? Então as pessoas se questionavam, o que é a verdade? Qual que é o caminho que eu devo tomar na minha vida, através da minha fé? Então é o Papa, é a igreja, é a instituição que definia o caminho que o indivíduo deveria tomar. Outras questões
sociais e religiosas daquele contexto da Reforma Protestante é a crise de espiritualidade e salvação. Então as pessoas elas ansiavam pela salvação, mas de acordo com aquilo que a igreja pregava, ela conseguiria isso através de seus próprios esforços, tanto através de penitências, tanto comprando isso daqui. A iminência devido à morte também. Então, se os irmãos pegarem na história, o período da Reforma foi um período que a peste negra ela devastou toda a Europa, matando muita gente ali. Então, por conta disso, eles tinham essa noção. Então, eles tinham perigo de vida iminente ali. E por conta disso, ao medo da salvação, de perder a salvação, de ir para o inferno, era muito mais polarizado, era muito mais enfático naquele momento, por conta das mortes, das diversas mortes que a peste negra causou em toda a Europa. Então através disso, o terceiro ponto ali seria que através da prática da penitência e da compra de indulgências serviria para aliviar a culpa. Então você pecava, você tinha medo constante da morte, porque a peste negra estava ali dizimando várias pessoas. Muitas pessoas iam questionar a instituição, a igreja, iria verificar o concílio ou o papa, só que elas, naquilo que era fornecido a essas pessoas, elas não tinham o descanso, elas não tinham, para dizer, o alívio, elas não tinham a perda daquela sensação de estar errado. Então as pessoas ali se batiam, compravam as penitências, as indulgências, mas nada disso ia adiantar. Elas ainda assim se questionavam: como eu faço para ser salvo? O terceiro ponto, o último ponto é ali a principal questão que havia durante o período da Reforma é o que eu faço para ser salvo? Então, o que as pessoas achavam? Ou eu compro a indulgência, então eu estou salvo dos meus pecados através da indulgência, ou através das penitências. A gente tem isso muito em filmes, que você vê filmes de mosteiros, aquelas pessoas que se retiram da sociedade para tentar ter uma vida mais santa, aquelas pessoas com chicote batendo nas costas. Aquilo era uma tentativa humana de se obter uma desculpa perante Deus. E a gente sabe muito bem que isso não vai adiantar. A gente sabe que o esforço humano para alcançar o perdão de Deus não é nada. A gente entende, conforme a salvação, que a gente tem a soteriologia monergista, é que a salvação parte somente de Deus. A direção da nossa salvação se dá somente de baixo para cima, é de Deus para nós. A gente não tem nenhum esforço isso. Uma ilustração para os irmãos entenderem isso, que uma salvação monergista, sinergista, que a sinergista é de duas direções. Então, a salvação sinergista era: Deus faz uma parte e eu, Mateus, eu como indivíduo, faço o restante para assim conciliar. Então, as duas partes resultam na salvação. Então, imagina só que você cai de um navio. E esse navio, você não sabe nadar, você está se debatendo ali para ser salvo. E alguém joga uma boia para você e te puxa daquele navio. Então você tem que imaginar que você não fez nenhum esforço para ser salvo ali. Foi simplesmente uma única direção de uma pessoa que joga um bote para você e puxa você daquele mar e você é salvo. Agora pensa num outro contexto. Você está andando e cai num buraco. Nesse buraco você pede ajuda e chega alguém com uma corda ou com uma escada. A gente vai entender que para essa pessoa sair do buraco, ela vai precisar fazer um esforço. Ela vai precisar puxar na corda, puxar para cima, ou ser colocada numa escada. Ela vai precisar se esforçar para subir os degraus. Então isso seria uma salvação através do modo de vista sinergista. Então Deus faz uma parte e eu vou lá, faço a minha parte para chegar junto com a parte de Deus e resulta na salvação. Mas nós sabemos que não é bem assim que funciona. Conforme Jó, no capítulo 2, ele fala: a Deus pertence a salvação, única e exclusivamente de Deus. Se a gente fosse contar um gráfico de 100%, se o ser humano tivesse 0,001% de ação na sua salvação, a morte de Cristo já não seria suficiente. Então, se o ser humano ele tivesse qualquer porcentagem na sua ação para a sua salvação, Deus já não seria suficiente. Então a gente já entende que a salvação ela é monergista.
ela parte de um lado, mas as pessoas, elas tinham essa ânsia da salvação e por conta disso elas apelavam para qualquer coisa. Elas apelavam para as indulgências, para penitências e para demais práticas que tinha durante aquele tempo. Então os irmãos já vão pensando, já vão salvando aí na mente todas essas questões. A gente tem uma pessoa que chega e fala que todo poder temporal, secular, todo poder espiritual, isso é, para alcançar a salvação pertence a ele. A gente tem pessoas com medo da morte, pessoas que estavam com medo da morte iminente. A gente tem pessoas que estavam buscando a salvação através de atos que a gente sabe muito bem que não iria funcionar. Então, a partir disso, a gente vai entender como que vai se resolver essa história. E para a gente falar um pouco sobre isso, os pré-reformadores, eu poderia, como eu falei para os irmãos, falar sobre muito mais nomes aqui, mas eu decidi, no resumo, trazer os dois principais nomes desse período, que é o período que antecede a Reforma. Então, os irmãos pensam aí na mente que o ápice da Reforma, que a gente comemora, é 1517. Então, os pré-reformadores foram pessoas que veio antes desse período, já pregando coisas que Lutero vai pregar lá na frente. Então, Lutero ele não vai criar nada da sua cabeça, ele simplesmente vai pregar coisas que pessoas no passado já falaram. Então, através disso, os irmãos pensam só, a gente tem que a instituição igreja como único método e meio de salvação e caminho, a gente tem pessoas que se dizem o único caminho da salvação. Então, os pré-reformadores, dois principais nomes desse período, o primeiro deles é John Wycliffe, ele nasce na Inglaterra, e o Jan Hus, que ele nasce na Boêmia, hoje República Tcheca. Então, resumidamente, qual que era a pregação e o pensamento desses dois pré-reformadores? Em primeiro lugar, eles eram a favor de ter a Bíblia como autoridade. Então, os irmãos lembram que antes da Reforma, os cultos ali, a questão religiosa era toda afastada do povo comum. Então, se você quisesse ler a Bíblia, seria muito difícil, primeiro, que não tinha tradução na língua que você iria entender. Se você morasse na Inglaterra, você não iria encontrar uma Bíblia na língua inglesa. Se você morasse na Alemanha, você não iria encontrar uma Bíblia na língua alemã. Era simplesmente nas línguas originais, que eram poucas pessoas que tinham acesso para estudar as línguas originais. Então, o primeiro ponto que a gente vai entender é que os pré-reformadores, eles eram a favor do povo comum ter a Bíblia em suas mãos, para eles conseguirem entender aquilo que Deus revelou para eles. Em segundo lugar, eles eram contra a autoridade papal. Então, a gente vai ver que os pré-reformadores, já antes de Lutero, já pregavam isso daí. O que eles falavam? Olha, a autoridade ela não vai estar em um homem só. A autoridade ela não vai estar na igreja, ela não vai estar na instituição. Para a gente alcançar a salvação, a gente se dá através de outro caminho, que esse caminho a gente sabe muito bem que é somente Cristo. A gente vai ver daqui a pouco. Em terceiro lugar, sobre a questão do acesso à Bíblia. Então, a gente entende que a gente pode perguntar, mas como que esse povo se submetia à igreja, se submetia ao Papa? A gente tem que entender que eles não tinham acesso às Escrituras. As Escrituras estavam longe deles porque eram simplesmente os clérigos que tinham acesso às Escrituras, e as Escrituras não estavam numa língua que o povo comum poderia entender. Então, em tudo isso, ele foi formando os motivos para se resultar na Reforma. Então, agora falando já do período da Reforma, a gente tem o nome de Martinho Lutero. Martinho Lutero é o que faz a ação que causa o ápice na Reforma Protestante. Então, pense só. Geralmente, quando a gente fala de reforma, a gente sempre fala Martinho Lutero, que é um nome principal, que a gente tem o filme dele afixando as 95 teses, e toda aquela coisa que a gente conhece um pouco sobre a reforma. Só que a gente tem que entender que Lutero, ele simplesmente ele falou aquilo que já foi falado antes dele. Então, resumidamente, a contar que a vida de Martinho Lutero, o primeiro ponto é a conversão dele. Ele era um monge agostiniano. Então, Lutero, no início, ele poderia se dizer que ele seria um católico,
Mas a partir disso ele começa a estudar as Escrituras. A partir disso, como ele era um monge, ele começa ali no seu estudo com as Escrituras, e num dado momento ele voltando do monastério para a sua casa, ele encontra uma grande tempestade, um grande temporal, ele quase chega à morte, e ele faz um juramento que, se ele fosse livrado daquela morte ali que estava iminente para ele, iria se tornar um monge. Então, a partir disso, ele se torna um monge. Então, para você se tornar um monge, você começa a estudar as Escrituras. Em todo o seu estudo das Escrituras, tem um ponto que, se você assistir o filme de Martinho Lutero, está disponível no YouTube, caso os irmãos queiram assistir, ele está ali lendo a Bíblia à luz de vela, e ele se depara com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é o versículo-chave, é o versículo fundamental para a gente entender a Reforma Protestante. E o versículo diz o seguinte: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando Martinho Lutero ele se depara com esse texto, com Paulo escrevendo a carta aos Romanos, falando que o justo ele deve viver pela fé, ele se depara com aquilo que estava acontecendo, que as pessoas estavam tentando ter suas vidas através do seu mérito próprio. Ele vai falar: olha, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada que está acontecendo, que isso não está aqui na Bíblia. Isso que eu estou enxergando aqui na instituição chamada igreja, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que a Bíblia nos diz sobre isso. Então ele vai fazer a comparação. Ele lê Romanos 1,17 e compara: olha, tem alguma coisa de errado aqui. Então isso quer dizer que a gente precisa mudar alguma coisa. Porque a Bíblia nos está dizendo uma coisa, a Bíblia nos está dando um caminho, e eu estou vendo que a igreja ela está dando um outro caminho para essa solução. Então ele fala: olha, tem alguma coisa de errado aqui. Só que ele não vai, em primeiro lugar, falar que toda a igreja está errada. Então por isso que se dá o nome de reforma. Reforma, você não vai acabar com tudo e construir do zero. Reforma, você pega aquilo que você tem, aquilo que serve para você continuar, e muda aquilo que é necessário. Então o que ele identifica? Olha, tem algumas coisas que devem ser mudadas. Eu não quero dividir a igreja, eu não quero criar uma nova religião, uma nova igreja. Ele fala: olha, a nossa base ela tem uma base boa, mas ela está partindo para algumas coisas aqui que não condiz com o verdadeiro. Então a gente precisa reformar, então a gente precisa alterar algumas coisas do jeito que está atualmente. E Lutero e as 95 teses, então a partir disso ele identifica: olha, a igreja está praticando uma coisa, a Bíblia me está dizendo outra coisa. Então ele escreve 95 teses. Essas teses ele quer escrever para debater, para falar, para mostrar aquilo que estava de errado na igreja no seu período, mas ninguém quer dar ouvido a ele, ninguém quer aceitar aquilo que ele tem para escrever. Os seus próprios mentores, quando fala e chega a eles, fala: olha, deixa isso quieto, né? Você quer alterar alguma coisa que já está há vários anos assim, né? Então, quando ele chega em um dos seus debates, né, o seu oponente ele fala: olha, então só você está certo? Então só você, então a partir de tudo, de toda a sucessão apostólica, agora você fala que só você e toda a igreja está errado. Todos os concílios passados, que são reuniões da igreja, está errado. É só você que é o dono da razão, né? Resumidamente seria isso. Mas ele fala: olha, se vocês estão dizendo que aquilo que eu estou falando é mentira, que eu estou errado, mas e aquilo que eu estou falando está alicerçado nas Escrituras, então eu prefiro ser chamado de mentiroso. Ele fala assim: olha, a não ser que as Escrituras me leve a pensar que eu estou errado, eu não vou mudar a minha posição. Então, através de Martinho Lutero, esse movimento que já vem ocorrendo antes dele, já vai tomando forma, já vai tomando outros caminhos, já vai se fortalecendo. Então, em 1517, Martinho Lutero, né, há controvérsia se ele afixa as 95 teses na porta ou não, né? Alguns historiadores falam que ele vai lá na porta e afixa, outros falam que não,
que ele escreveu e entregou de outra maneira, mas isso não vem ao caso. Então, a partir disso, 1517, agora nós temos Martinho Lutero, suas 95 teses, e a gente tem algumas pessoas que apoiam ele, algumas pessoas que não apoiam ele, então por isso que ele conseguiu essa força. Se não tivesse ninguém que apoiasse ele, pode ter certeza que não iria para frente. Assim ocorreu com John Hus, com Wycliffe, que eles não teve tanta força assim, então por isso que eles acabam morrendo e não acabam levando para frente, mas vem Martinho Lutero, ele tem esse apoio, são homens levantados por Deus, usados como instrumento para dar continuidade àquilo que outras pessoas já falaram, aquilo que pessoas perceberam que tinham necessidade de mudança, que isso se deu através da Reforma Protestante. Então, de forma bem resumida aqui, como eu falei, poderia citar muitos outros nomes, acontecimentos que ocorreu durante esse fato. Isso eu deixo para os irmãos como tarefa para casa, para dar uma pesquisada a mais sobre tudo aquilo que aconteceu. E eu quero falar o que foi a síntese da Reforma Protestante. Eu quero falar sobre aquilo que sintetiza, que resume tudo aquilo que os pré-reformadores, os reformadores e aquelas pessoas que vêm após os primeiros reformadores pensavam. Tudo aquilo que foi sintetizado, tudo aquilo que eles creram, tudo aquilo que eles juntaram em um só lugar para falar, olha, isso é as bases do verdadeiro evangelho. É nisso que a gente deve ter como alicerce da nossa fé. É isso que é um caminho correto para que nós podamos prosseguir para aquilo que a Bíblia nos diz. Então, isso foi conhecido como 5 solas, né? Então, ou 5 somente, que a gente vai ver aqui nessa noite. Então, em primeiro lugar, o que eu quero ver com os irmãos a respeito dessa síntese que foi feita na Reforma Protestante, o pensamento dos pré-reformadores, o pensamento dos reformadores, é o primeiro sola, o primeiro somente, que é o sola scriptura, somente a Escritura. Então a gente vai ver que há muitas pessoas, eles não falaram, Martinho Lutero não chegou a falar assim, olha, sola Escritura. John Hus, John Wycliffe, ele não vai falar, olha, sola Escritura. Eles criam no conceito, o conceito foi criado depois. Né? Então eles criam naquilo que é o resultado desse conceito que a gente vai ver aqui hoje. Então o que o sola Escritura ele vai dizer para a gente? O sola Escritura ele vai falar a respeito da inerrância da Bíblia, ele vai falar sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, ele vai falar da sua autoridade, da sua suficiência e da sua infabilidade. Então, todas essas são características da Escritura. Tudo isso que Deus revelou ao homem por escrito tem todas essas características. E eu quero usar com os irmãos essa noite para a gente entender cada uma das solas, a declaração que foi feita em 1996, que formulou todas essas 5 teses e escreveu no papel, que é através da Declaração de Cambridge que é falado. Então, em primeiro lugar, sola Scriptura. O que é o sola Scriptura? Então, o que aquelas pessoas se juntaram e reuniram para falar sobre isso? E nesse documento está escrito: reafirmamos que a Escritura é inerrante como fonte única de revelação escrita. Então, se aparecer alguém falando, olha, Deus me revelou isso, eu escrevi no livro, é mentira. A única revelação escrita de Deus é a Bíblia. E a única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Então, veja só. Então, o que a sola Escritura quer dizer? Olha, a única fonte de autoridade divina é a Bíblia. A única fonte de que você pode retirar tudo dela e aplicar na sua vida é a Bíblia. Nós temos diversos livros de teologia que são muito bons. A gente tem uma vasta literatura escrita pelos homens, que são literaturas fantásticas, mas a gente deve ter como único meio de regra e prática a Bíblia. A gente deve ter como único meio de regra e prática da igreja é a Bíblia. Então, tudo vem da Bíblia, tudo é baseado na Bíblia. Todos os credos, todas as confissões de fé, tudo aquilo que você crê deve vir da Bíblia e não de outro lugar. Então, a Bíblia é o chamada norma normanda. Então, é a norma que rege todas as demais normas. Então, diferente de um credo de confissão, que ele se submete à Bíblia,
A Bíblia ela é suficiente, ela tem autoridade por ela mesma, ela não precisa de nada mais para dar autoridade. Então veja só se você parar para pensar bem. No início a gente vimos um pouco sobre o contexto da reforma. Então a gente tem o Papa e a Igreja afirmando a autoridade sobre o poder espiritual. Só que a gente vai ver que não. Que eles criam sim que a Bíblia é a palavra de Deus, só que eles colocavam de pé de igualdade. A Igreja junto com a Bíblia. Eles colocavam a tradição de igualdade com a Bíblia. A gente vai ver que não. A Bíblia ela deve ser o centro de todas as coisas que advêm depois dela. E a negativa desse primeiro conceito é que negamos qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando o que está escrito na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Então veja bem, né, como Augusto Nicodemos uma vez falou assim, olha, né, você crê que acontecem muitas coisas em sua vida, né, alguns milagres, né, sobrenaturais, que muitas pessoas podem duvidar. Ele fala assim, olha, muito bacana a sua experiência que você teve, mas de qualquer maneira, de qualquer dúvida, eu prefiro ficar com aquilo que tem na Bíblia. A experiência ela pode contar para você internamente, mas eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia tem para me dizer. Então, se alguém chega e fala assim, olha, Deus me revelou que isso e aquilo, que a igreja deve ser assim, que a vida cristã deve ser assim, mas se não estiver de acordo com a Bíblia, pode ter certeza que está errado. Pode ter certeza que não vai estar correto, porque a única fonte de revelação divina escrita é a Bíblia. E para embasar isso, a gente tem um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, que a Natália vai ler para a gente. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certo? Então, o que Paulo ele escreve a Timóteo falando? Assim, olha, então você deve se apegar não àquilo que eu ensinei a você. Você deve não se apegar àquilo que você aprendeu do seu pai e da sua mãe, a não ser que isso for as Escrituras. Então, ele fala, olha, o que você deve se apegar àquilo que você aprendeu desde a infância, as sagradas letras. Então, ele vai continuar aqui falando sobre o valor das Escrituras. Ele vai falar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, como um sopro, né, que a palavra no original significa. E ele vai seguir dizendo outra utilidade das Escrituras. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E veja só aqui um pouco antes o que ele fala, que as sagradas letras, elas podem torná-lo sábio para a salvação. Então é através das Escrituras que nós temos o entendimento da nossa salvação. E os irmãos vão anotar uma coisa, que as demais solas, ou somente, ele vai fluir dessa primeira sola aqui, que é a Escritura. Porque a gente vai entender que a partir do solo Escritura, que a gente vai entender que a salvação ela se dá somente pela graça. É através da Escritura que a gente vai entender que a salvação se dá por meio da graça, mediante a fé. A gente vai entender que através da Escritura é que o sacrifício de Cristo é suficiente e que somente Ele é o nosso intermediador. E a gente vai entender que através do solo Escritura, a gente vai entender que no último solo, que é o solo Deo Glória, que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Então os irmãos vão notar isso, que o solo Escritura, ele vai ser a base, ele vai ser o fundamento, porque é a partir do solo Escritura que vai se dar todo o nosso entendimento da fé cristã. É através das Sagradas Escrituras que a gente vai entender o que a gente canta, o que a gente não canta, o que a gente prega, não prega, o que a gente faz na igreja, o que a gente deixa de fazer, se dá através das Escrituras. Então, tudo aquilo que a gente deve ter entendimento se dá através das Escrituras. O segundo solo que eu quero ver com os irmãos nessa noite é os solos cristos. O que o solos cristos ele vai nos mostrar? Que a nossa salvação se dá através
da obra de Cristo na cruz. Para quem quiser entender um pouco mais, nós estamos tendo aula na IBD sobre o livro de Hebreus, que descreve de maneira fantástica sobre a obra de Cristo, sobre a suficiência da obra de Cristo, sobre a supremacia da obra de Cristo, sobre as demais coisas. Então, o livro de Hebreus é um livro muito bom para se estudar sobre isso. Então, aqui fica mais um convite à escola dominical para a gente aprender o que significa uma dessas solas. E, segundo a declaração, o que os solos cristos afirma? Reafirmamos que a nossa salvação ela é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Então veja só, solos Cristos, a obra de Cristo é suficiente para tudo aquilo que Deus proporcionou para a gente. A obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. A obra de Cristo é suficiente para nós termos acesso ao Pai. E o que o solos Cristos ele vai negar? Negamos que o Evangelho esteja pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. Então, pense só, um Evangelho pregado sem Cristo, ele não vai ser um Evangelho. Nós temos o costume de falar, muitas igrejas elas pregam a teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade. É um nome que nós damos para identificar, pregações que falam a respeito de riqueza. Mas isso não é um evangelho e muito menos teologia. Porque teologia é você falar a respeito de Deus, evangelho é você falar sobre a obra de Cristo. Então, se você prega um evangelho sem Cristo, isso é tudo, isso é um discurso muito bonito, menos evangelho. Se você fala sobre qualquer coisa, se pensa sobre Deus, que isso é a teologia, pensar sobre Deus, mas você não tem Deus, você tem outra coisa, no lugar de Deus, isso não é teologia, é um discurso, é um pensamento, é qualquer coisa, mas não é uma teologia. E ele termina dizendo, e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocado. Então o evangelho, ele é a invocação, ele é a lembrança daquilo que Cristo fez por nós. Como um exemplo mais vívido disso, nós temos a ceia. A ceia que é um memorial que nós fazemos através daquilo que Cristo fez na cruz. Então a gente vai ver um pouco para o final quais são alguns desafios, que encontra com os solos, com os pensamentos contemporâneos. Um texto para a gente ver sobre os solos cristos se dá através de Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 18. Se os irmãos pararem para pensar, um dos hinos que nós cantamos, que é o nome de Colossenses, ele é esse capítulo, esse trecho cantado. Pode ler, então. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então veja só, lembrando novamente que eu falei para os irmãos, fazer a lista. Durante o período da reforma, um dos aspectos religiosos, sociais que acontecia era a supremacia, era uma pessoa e chegar que ela era a cabeça da igreja. Então o Papa dizia assim, eu sou a autoridade suprema, eu sou o representante de Deus aqui na terra. Mas em Colossenses já vai chegar e vai falar assim, olha, é ele que é o cabeça, ele é o corpo da igreja, então ele é o centro de tudo. Então a gente tem que entender que Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso discipulador e é o nosso discípulo, é a nossa imagem, aquilo que a gente deve copiar, o nosso nome, que a gente se considera cristão, já é um exemplo disso, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Então outra coisa que a gente deve ter em mente, solos cristos, é a centralidade do evangelho, é a centralidade da pregação da palavra de Deus. Terceiro solo que nós vamos ver nessa noite é o sola gratia, ou somente a graça.
Sola Gratia fala sobre a nossa salvação. A gente deve entender que a nossa salvação é fruto unicamente da graça de Deus e não das nossas obras. Então veja só, como eu falei para os irmãos, esses solas eles foram cunhados, esses termos depois, mas ele junto com o sola fide, o sola gratia, já no início da reforma já andaram juntos. Então veja só que no início, como nós vemos, as pessoas tentavam buscar a salvação através do mérito próprio, através dos seus próprios esforços. A gente sabe que isso não vai adiantar de nada, né? Martinho Lutero ele tentou por diversas vezes, ele contando que se fosse para alguém alcançar a salvação através do mérito próprio, ele seria uma dessas pessoas. Ele era o tipo de pessoa que ia se confessar com o padre, então qualquer pecado que ele cometeu, ele ia lá, voltava de novo, então ele já saiu ali, cometia qualquer tipo de pecado, já voltava de novo. Isso até enchia as paciências, né, daquela pessoa que ele que ele falava ali sobre os seus pecados. Ele falou assim: olha, Lutero, né, eu sei que você peca demais, mas não precisa falar de tudo não, porque, né, isso é muita coisa. Então ele, por conta própria, ele sempre tentava alcançar isso. A gente vai saber isso. Então, um dos outros fundamentos, que é a da reforma, é sola gratia, que a nossa salvação se dá unicamente pela graça de Deus. É um presente de Deus que nós não merecíamos. E a declaração, ela afirma para a gente que reafirmamos que a nossa salvação, que na nossa salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Então nós cantamos isso também em uma das músicas que fala assim: é só a graça regenera, só a graça tem o poder de transformar, é só a graça, é só esse presente que nós recebemos, um presente que nós não merecíamos. E o que a declaração ela vai negar sobre a sola gratia, ou a respeito da graça? Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. A salvação, como eu falei para os irmãos, ela é a obra exclusivamente de Deus, numa direção sinergista, isto é, de Deus para o homem. O homem não participa sequer 1%, nada na porcentagem, 100% obra de Deus. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Então veja bem, no período da reforma nós tínhamos pessoas que já pensavam em um pecado que elas iam cometer. Falaram assim: acho que eu vou passar ali, comprar uma indulgência que eu já sei, que é algo que eu já estou pensando ali, que eu vou cometer, então já vou deixar pago aqui minha indulgência para mim não ter problema com isso. Então, eu vou pecar ali, eu vou fazer qualquer coisa, então já estou com minha indulgência aqui no bolso. Né? Lutero conta isso, que ele andava nas ruas, via um bêbado, né, todo ali no seu estado deplorável, e fala: não, mas está tudo tranquilo, Lutero, está tudo sossegado, aqui ó, ele tira do bolso, está aqui minha indulgência, então tudo isso que eu estou aqui, está tudo salvo, está tudo resolvido, eu já comprei. Né? Então, o que a sola gratia ela vai negar? Que o ser humano ele não participa, ele não consegue fazer nada para alcançar a salvação. 2 textos sobre sola gratia: Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, um dos questionamentos de Martinho Lutero no período da Reforma sobre a questão da Igreja Católica para com a salvação era: como vocês estão vendendo uma coisa que Cristo, que Deus nos oferece de maneira gratuita? Qual que é o direito que vocês pensam que tem para vender uma coisa que, conforme a Bíblia nos diz,
é pela graça, é feito de maneira gratuita. Então a gente deve pensar e lembrar sobre isso. As pessoas elas tentavam alcançar por mérito próprio, mas a gente vai entender que a gente, independente daquilo que nós façamos, nós não temos condições de chegar. Então Paulo, em 2 lugares diferentes, ele vai falar que é pela graça. E ele vai falar novamente aqui, que é por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Então veja que esse versículo já remete ao solos Cristo, porque ele vai falar que é mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma outra sola que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa noite é o sola fide. Isto é, que a nossa salvação ela se dá pela graça mediante a fé. Novamente falando, pessoas tentaram alcançar a salvação através das obras. E Martinho Lutero, como nós vimos no início, quando ele está ali lendo as Escrituras, ele, à luz de velas, se depara com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que ele fala que o justo viverá única e exclusivamente pela fé. E o que a declaração sobre a sola fide ela tem a nos afirmar? Reafirmamos que a justificação é somente pela graça, por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Então, unicamente através da fé em Cristo nós conseguimos obter a nossa salvação, porque para satisfazer a ira de Deus, nenhum humano era capaz de satisfazer a ira de Deus. Então ele precisou enviar seu único filho, seu filho que teve uma vida perfeita aqui na terra, que era 100% homem, que era 100% Deus, o único capaz de resolver essa dívida que a gente tinha para com Deus. E o que nega a declaração sobre o sola fide? Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito em nós, que possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser a igreja, mas negue ou condena o sola fide, possa ser reconhecido como igreja legítima. Então, porque você pode falar, mas Mateus, se uma igreja ela vai negar o sola fide é algo criado pelo homem, então ela vai negar não a Bíblia, mas é algo criado pelo homem, que a gente vai abrir a Bíblia e não vai encontrar escrito sola fide. Mas o sola fide, o que ele afirma para a gente? O que é o resultado do sola fide? Né? Que a salvação se dá pela fé. Então, se uma igreja nega esse conceito, esse princípio, ela não pode ser chamada de uma igreja legítima. Porque ela está colocando outra coisa no lugar da fé, ela está colocando em outra coisa naquilo que as Escrituras disse a nós, que é o meio da nossa salvação. E os 2 textos sobre a questão da nossa fé se dá em Romanos 1,17, que é o texto, que é o lema da reforma, seria assim, o Romanos 1,17, e Efésios 2,8, que a gente já viu passado, mas agora com a ênfase na fé. Romanos 1,17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, novamente, quando a gente pensa, fala assim, mas se uma igreja ela negar o sola fide ou qualquer uma das solas, ela vai estar negando o conceito criado pelo homem. Mas o que a Bíblia nos diz sobre a questão da fé? O que a Bíblia nos diz em Efésios sobre a questão da fé? Que é mediante a fé. Então, se ele vai estar negando qualquer uma desses conceitos, logicamente ele vai estar negando aquilo que as Escrituras dizem. Então, veja bem que não tem como a igreja se chamar legítima se ela nega esses princípios básicos da Escritura. E o último das solas, na linha cronológica dos solas, né? Então a gente pensa que o sola fide e o gratia ele veio já no início, o solos Christus depois, e o soli deo glória seria o último ali a complementar a seção ali dos solos, né? Das solas que foram o fundamento da fé cristã. E o que o soli deo glória ele vai ter a nos dizer sobre isso? Que a nossa salvação, que se dá por meio de Cristo,
por meio da graça de Deus, mediante a fé que encontramos nas Escrituras, que nos habilita a ter entendimento da nossa salvação, ela vai resultar nada mais e nada menos que louvor, honra e glória a Deus. Como nós cantamos aqui em um dos cânticos aqui no momento de louvor, do que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o Soli Deo Glória, ele vai falar sobre o resultado de tudo isso. Então, você, através da Escritura, você tem entendimento da sua salvação, que o entendimento da sua salvação se dá através da obra de Cristo, que isso é a obra da graça de Deus, mediante a sua fé em Cristo, e isso tudo vai ser resultado em louvor, honra e glória nas nossas vidas a Deus. Então, a nossa vida deve ser moldada através disso. Segunda declaração, o que ela afirma sobre o Soli Deo Glória? Ela afirma que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Então, tudo isso, quando nós pensamos em toda essa obra que foi escrita, desenhada por Deus na história da redenção, e que nós se deparamos com o resultado de tudo isso, um resultado lógico, né, de como 1 mais 1 é 2, o resultado de que toda essa obra de Cristo se resulta para a glória dele e não do homem. E qual que é a negação da declaração sobre o Soli Deo Glória? A negação é de que negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com o entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Então, se um culto ele tem uma pregação que não tem a Cristo, ele não é para a glória de Deus. Se a gente tem músicas que são cantadas que não são para a glória de Deus, ele não vai ser, a gente já vai estar longe daqui do Soli Deo Glória. Se a gente tiver ministrações, se a gente tiver pensamentos, livros escritos ou qualquer coisa que não nos direcione para aquilo que Deus fez através de seu Filho, né, a obra de Cristo na cruz, ele não vai glorificar a Deus. Então ele vai falar assim, olha, que nós não temos como glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Então, o que a gente tem visto muito atualmente é isso, que as pessoas vêm no culto para outra coisa, para ver pessoas, para ver um louvor muito bacana, né, com os músicos muito bacana, para qualquer outra coisa, como se fosse um clube. Nós temos pessoas que negligenciam o evangelho e trocam a mensagem do evangelho por mensagens de automotivações, conhecidos hoje como a teologia do coach. Então, a gente sabe que isso está muito em voga hoje, a gente sabe que isso tem transformado, tem acabado sobre isso. E a gente entende que isso, se estiver acontecendo isso no culto, isso não vai glorificar a Deus. Se o culto ele for direcionado, como diz aqui no final, que afeiçoamento próprio, isso é, se é algo que a gente vem para nos engrandecer a nós mesmos, isso já não glorifica a Deus. Porque o culto ele é único, exclusivamente para Deus. Tudo que nós fazemos, as crianças, elas cantaram para quem? Para os pais? Não, para Deus. As músicas foram cantadas para Deus. A pregação de hoje é para Deus. Então, tudo é para Deus. Tudo aponta numa direção só. Então, muitas pessoas, como a gente vê aqui, em busca de autoestima, de autorrealização, se isso se tornar a opção principal, a gente deve abolir e excluir isso daí, porque isso não vai estar de acordo com as Escrituras. 2 textos sobre a Soli Deo Glória, Romanos 11:36 e 1 Coríntios 10:31. Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre.
Amém. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Exatamente. Primeiro texto de Romanos 11:36, que ele fala assim: Ele é o centro de tudo. Porque dele, por meio dele e para ele. Então ele é o início, o meio e fim de todas as ações. Então nós fazemos algo para ele, por meio dele, que são todas as coisas. E no segundo texto que Paulo escreveu, ele vai falar assim: façam tudo para a glória de Deus. Seja no seu trabalho, seja o seu estudo, seja aqui na igreja, seja um louvor, qualquer tudo. E isso tem que glorificar a Deus, conforme Paulo nos escreveu. E algo que nós devemos pensar, já partindo para a finalização, que nós entendemos agora o que são os 5 solas. Nós entendemos aquilo que ele afirma e aquilo que os solas negam. Então a gente entendeu o que cada sola, no que ele foi cunhado, o que ele afirma ser, o que ele nega ser. Nós entendemos, nós conhecemos um pouco sobre os solas. Eu quero tratar com os irmãos agora no final sobre os 5 solas versus os desafios, um pouco deles contemporâneos. Desafios esses que não são única e exclusivamente do nosso período atual, né, na pós-modernidade. Já no período que eles foram cunhados, já no período da Reforma, eles já tiveram alguns desafios, como nós vimos, a autoridade do Papa, a autoridade da Igreja, a autoridade de concílios, métodos de se obter a salvação, que não a Cristo, que não a fé. Então, os 5 solas para hoje, qual que seria a aplicação desses termos que foram cunhados para uma pessoa que vive hoje no século 21? Um dos desafios que a gente deve pensar no primeiro sola é o sola escritura contra a subjetividade. O que acontece? O que o primeiro sola ele afirma? Que a Bíblia é única e exclusivamente o método que Deus nos revelou por maneira escrita. É o único meio que a gente deve reger a vida da igreja e a nossa vida. E a subjetividade vai nos dizer, olha, eu acho que não é bem assim. A gente tem a Bíblia como autoridade suprema. A gente tem a Bíblia como a verdade, né? Cristo, na sua oração sacerdotal, ele fala, olha, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Só que muitas pessoas atualmente vão dizer, olha, eu já não sei se a Bíblia vai ser a verdade. Porque o que as pessoas afirmam hoje é que cada um tem a sua verdade. Então, o Mateus, ele está vendo as coisas de uma maneira, porque ele está de um lado. A gente pode ter o Paulo Ceruzino afirmando outra, porque ele está vendo de outro lado. Então, o Mateus está vendo essa flor aqui, ele fala assim, olha, a minha verdade eu acho que ela é de tal maneira. Só que o Paulo, ele vendo de lá, ele vai enxergar de outra maneira. Ele fala, então, acho que a verdade ela não tem uma única verdade. Porque eu estou de um lado vendo daqui e vocês estão de outro lado vendo dali. Então, a verdade de vocês vai ser diferente da minha. Então, eu vou afirmar que isso é uma flor. Eu já não sei, será que é uma flor? Será que não é outra coisa? Será que esse copo de água aqui ele é transparente? Ou será que, conforme o reflexo da luz para vocês, podem estar vendo outras coisas? Então, a subjetividade no mundo contemporâneo é um desafio para o solo escritura. Porque os reformadores buscaram apresentar que a Escritura, ela por si só é suficiente, ela apresenta toda a verdade. Mas muitas pessoas atualmente falam assim, olha, eu não sei porque, né, como eu falo assim, eu tenho a minha verdade, então eu não quero esbarrar na verdade do outro, então cada um fica com o seu conceito, e assim todo mundo fica feliz. Mas a gente sabe que não é bem assim, que a Bíblia ela afirma ser a única verdade, que nós devemos buscar. Então, quando as pessoas afirmam, olha, eu não sei, essa verdade da Bíblia não é a mesma verdade, outras coisas assim. Então, a gente deve pensar como desafio como combater o subjetivismo, isso é, cada um com o seu pensamento. E isso vai ocasionar um outro problema, que já no período da Reforma aconteceu. Uma frase que eu vi interessante sobre isso é que a Bíblia ela não é apenas a verdade, ela é a mais verdadeira do que qualquer outra coisa. Assim, a Bíblia ela sempre vai vencer a experiência, porque a Bíblia ela pode afirmar uma coisa, mas eu, conforme a minha experiência, eu acho que não é bem assim que funciona. Mas a Bíblia está afirmando de uma maneira diferente. Então, prefira ficar com a Bíblia. Se alguém afirma uma outra verdade que não é a verdade que a Bíblia afirma ser, então pode ter certeza que essa não é bem assim
uma verdade. O pastor Heber Campos Jr., falando sobre o Sola Escritura, no período da Reforma, ele nos diz o seguinte, que o subjetivismo ele tomou conta ali de todas, né, daquele período ali. As pessoas elas eram norteadas por aquilo que ela sente. Então veja só, a gente deixou de ter autoridade em uma coisa para várias pessoas, cada uma com a sua experiência, a pensar aquilo como verdade. Então as pessoas elas eram norteadas por aquilo que elas pensam e o que elas sentem e não pela verdade declarada nas Escrituras. O emocionalismo coloca autoridade dentro de nós. E se a autoridade está dentro de nós, se não nas Escrituras, isso é um problema. Segundo lugar, um outro desafio para os solas é os solos cristos contra as tradições, contra a teologia, o discurso da prosperidade. Então, o que os solos cristos afirmam? A nossa salvação se dá unicamente através da obra de Cristo. Mas muitas pessoas, o que elas colocam? Olha, eu sei que Cristo ele fez o que ele fez na cruz, mas vamos ali subir umas escadas, ajoelhar no milho, ou vamos ali fazer uns jejuns de Daniel, ou qualquer outras coisas parecidas que a gente tem encontrado na igreja contemporânea, porque eu acho que isso aqui fica um pouco mais bacana, fica mais legal, porque parece que a obra de Cristo foi muito simples, né? Então, já faz muito tempo. Então vamos colocar algumas coisas a mais. Então a gente tem identificado diversas tradições, diversas ações que não estão escritas nas Bíblias, como pede autoridade, como desafio para a única e suficiente obra de Cristo. Então a gente deve entender que não adianta você fazer um jejum específico, não adianta você fazer um ato específico, não é colocar copo de água em cima da TV, é qualquer coisa parecida. A gente deve entender que somente através da obra de Cristo. Então, o desafio da igreja contemporânea é muitas tradições, muitas ações, costumes estranhos à Bíblia que foram colocados ali, que tentam colocar ou acima de Cristo ou junto. Né? Eu sei que Cristo ali, mas é colocar uma coisa a mais ali para a gente se dar um pouco melhor. Um outro desafio da contemporaneidade para com os solas é o sola gratia contra as obras como meio de salvação. Então a gente deve entender que as nossas obras, elas simplesmente vão ser o resultado da nossa salvação. Né? Que os irmãos se lembram, eu falei disso aqui numa quarta-feira sobre Tiago, capítulo 2, versículo 14, que ele fala sobre a questão da justificação pelas obras. As obras, ela não é o caminho para a salvação, ela é um resultado da salvação. Então, sola gratia, como as obras, como um meio de salvação, atualmente, hoje, não é algo específico do período da Reforma. Hoje nós encontramos muitas pessoas que tentam, além de Cristo, algum outro motivo para buscar a sua salvação. E se isso está acontecendo, isso é algo que a Bíblia não prega, e isso é algo que não está na Bíblia. Um outro desafio contemporâneo, o sola fide contra o mérito humano. Então muitas pessoas vão falar assim, olha, né, então só basta a questão da sua fé, né, que você merece a sua fé. Muitas pessoas com discurso açucarado hoje falam assim, olha, não tem problema os seus pecados, não tem problema tudo aquilo que você crê, importa que você crê, não importa. Muitas pessoas creem em coisas que a Bíblia não está escrito na Bíblia. Muitas pessoas creem naquilo que Deus que não revelou para a gente. Então a gente vai ver que o mérito humano vai entrar muito nisso daqui. Olha, que você é capaz, que você pode, né, que você é filho de Deus e todas essas coisas, que tudo vai cooperar para o bem. Então todas essas coisas nós não temos mérito nenhum. Isso se dá única e exclusivamente através da fé. E o sola Deo Gloria versus o antropocentrismo. Isso é, o sola Deo Gloria contra pregações, contra discursos, contra músicas que tira a glória de Deus. Nós temos diversas músicas que se dizem cristãs, nós temos diversas igrejas ou pessoas que discursam falando que aquilo é evangelho, que não dão glória a Deus. Então a gente deve entender
que o Soli Deo Glória contra o antropocentrismo prefere ficar com o Soli Deo Glória. Prefere glorificar a Deus na sua música, prefere glorificar a Deus no seu trabalho, nos seus estudos, ou qualquer área da sua vida. A Deus, o homem não merece glória nenhuma, e Deus não vai dividir a glória com ele, conforme algumas pessoas têm pregado. Muitas pregações atualmente têm falado que você é o centro, que Deus, por assim dizer, sem você, Deus não é nada. A gente tem muito essa dificuldade, principalmente com a teologia do coach, que fala assim, olha, que você pode, que você merece tudo aquilo que você tem, então você é capaz, basta você traçar suas metas e se esforçar para isso, que você alcança seus objetivos. A gente vai ver que não é bem assim, que a glória é única e exclusivamente para Deus. Conforme Paulo, se vocês se depararem com as doxologias, isto é, hinos de louvor e gratidão que Paulo, nas suas epístolas e outros autores, nos seus escritos, colocam no fim nas suas cartas, o que eles se deparam? Eles se deparam com um Deus que ele é glorioso, com Deus que fazem coisas que eles jamais poderiam imaginar. E o resultado disso é um hino. Eles não conseguiriam falar nada mais do que senão glorificar o nome de Deus através dos seus atos, através ali de um hino de louvor. E para concluir, uma frase que eu achei bem interessante no autor, que ele faz um estudo sobre a reforma, ele nos diz o seguinte, que se a gente for parar para pensar e ler, e artigos na internet, tem o questionamento, nós precisamos de uma reforma hoje? A reforma precisa ser repetida hoje? A reforma ainda é necessária hoje? Então a gente tem esse questionamento, tanto no mundo acadêmico, tanto em artigos, que é o questionamento, a reforma é válida para hoje ou é necessário uma outra reforma para hoje? E uma frase que eu vi muito interessante sobre isso é, recuperar a reforma, portanto, não vai ser repeti-la. Então a gente não vai lá no Vaticano ou qualquer outra coisa parecida, criar outras 95 teses, criar mais 5 solas, então vai ser 10 solas ou qualquer coisa parecida. Então ele vai assim, olha, que a gente vai precisar traduzir aquilo que foi no passado para os tempos de hoje. A gente vai traduzir em novos contextos culturais. A gente deve ampliar desse modo o nosso entendimento daquilo que ela alcançou. Então, veja bem, no início eu falei, olha, a gente teve pessoas que se levantaram dizendo que detinham todo o poder espiritual. Nós tínhamos pessoas que falavam que elas eram o caminho para a salvação. A gente tinha a instituição colocando isso, olha, a gente está de pé de igualdade com as Escrituras. Então, o Solas foi resultado disso. Olha, as Escrituras é acima de vocês. Olha, Cristo é acima de tudo. Olha, a nossa salvação a gente não consegue trabalhar, obter isso através do mérito humano. Então isso foi resultado. Então a reforma para hoje seria a gente identificar o que a igreja passa hoje, o que os cristãos têm pensado hoje a respeito da fé cristã. Então a gente deve pensar isso, traduzir e a partir disso aplicar uma nova reforma. Muitas pessoas tentam buscar aquilo que já fizeram, então aquilo naquele tempo serviu, hoje serve, mas no futuro isso tem que ser moldado de uma maneira diferente. Então, o questionamento é como que nós devemos reformar? Então, uma nova reforma seria, não é acabar com a igreja que nós temos hoje, é nós identificarmos, olha, nós temos a igreja, nós temos a fé cristã de hoje. O que precisa ser mantido? O que precisa ser reformado? O que precisa ser transformado? Qual caminho nós devemos tomar? Será que esse caminho está errado? Então vamos mudar isso daqui, vamos reformar alguma coisa. Então isso seria a reforma para hoje. Tudo aquilo que foi feito no passado se repetir e se transformar no futuro. Amém? Peço já para o Gui e para o Maicon subir aqui na frente. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos realizar uma oração e após isso nós vamos terminar cantando o hino a Castelo Forte, o hino composto por Martinho Lutero, em 1517, se não me engano, um pouco depois, que é um hino muito bacana. Eu peço aos irmãos que prestem atenção nesse hino, a letra dele tem muito a nos dizer. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por mais esse momento, Senhor, que pudemos
expressar glória, honra e louvor a seu nome. Senhor, possamos aprender com aquilo do passado, não colocando como pé de igualdade com aquilo que o Senhor nos revelou, ó Pai, mas entendendo a importância daquilo que ocorreu no passado, para que possamos tomar um caminho mais agradável a Ti no futuro, ó Deus. Nós agradecemos para o Senhor ter utilizado esses homens como instrumentos, ó Pai, para a igreja, para que a igreja pudesse retornar ao verdadeiro evangelho, ó Deus, que esses homens traçaram como objetivos colocar a igreja nos caminhos corretos, que é o caminho que o Senhor queria para nós, ó Pai. Nós agradecemos por tudo isso. Senhor, que daqui para frente nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para nós, que possamos moldar as nossas vidas através dessas verdades bíblicas estabelecidas, ó Pai, que possamos moldar a nossa igreja, a nossa vida particular, a nossa vida fora da igreja, através desses conceitos e aplicar a Bíblia, aplicar a obra de Cristo às nossas vidas. Isso que eu te peço e agradeço pela obra mediatória do seu Filho na cruz. Amém.